Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Pô. Confere o episódio de hoje no site, vambora. O Congresso aumentou o fundão eleitoral para 4,9 bilhões em 2026. Que beleza, hein? Que beleza. A vaca tá gorda como nunca antes na história da humanidade. Pois é, a Lara Mesquita traz aqui que, cara, virou 4,9 bilhões... Agora, 3,9 bilhões são recursos originalmente destinados a emendas de bancadas, enfim. Mas a parte mais interessante é, esse valor, tipo, se você somar tudo, porque tem o fundão eleitoral e o fundão partidário, né? A gente pode explicar isso. Não, fundão eleitoral é para eleição propriamente, é verba de campanha, para ser gasta em campanha. E o fundo partidário é para propriamente sustentar a estrutura partidária desses partidos, os quadros administrativos, sedes, etc. Se você dividir essa grana por cada eleitor brasileiro, dá R$40 por eleitor. Só de dinheiro pra você gastar essencialmente na campanha. Brutal. Cara, bizarro. Tipo, se você só pegasse essa grana e comprasse voto... Tu ia comprar voto você pra provavelmente, caralho. Cara, ia conseguir se eleger. Muito caro, né? Eu fico pensando, cara, sei lá, iniciativa privada, assim. O custo pra você converter uma venda com marketing, porra, ele não bate R$40 nunca. Bate É R$40 raro. só em negócios muito específicos. Negócio muito difícil, assim, né? De adesão. E geralmente só funciona porque a adesão é tipo o lifetime, o lifelong value que o cara vai agregar à operação é bizarro, né? Sei lá, tu assinar um plano de telefone, que eu acho que você pensou. Exato. Aí, pô, tu ficar anos com a mesma empresa e aí faz sentido. Mas, cara, sei lá, pra você vender uma camisa, sei lá, o custo da não vou fazer propaganda grátis. O custo da camisa da marca que vende camisa tecnológica. Lojanc.com.br. Exato. O nosso custo pra fazer venda não é com mais de 40, nem fudendo, senão a camisa nem lucro dava, entendeu? Pois é. Mas enfim. Mas então, literalmente, cara, aumentaram a porra do fundão eleitoral, que é o fundão, cara, que é uma das coisas mais bizarras, assim, que existe. Eu acho que muitas vezes, a forma que eu penso sobre alguns problemas que a gente tá vivendo na sociedade hoje é tipo, cara, nego de esquerda teve uma ideia que era uma ideia boa no passado. Tipo, eles enxergaram um problema e falaram, pô, caraca, sabe como a gente podia resolver esse problema? Dessa forma. Aí eles têm uma ideia. Só que isso aconteceu há, tipo, 40 anos, sabe? Aí de lá pra cá, o nego só ficou tipo, pô, ainda existem problemas, o que a gente faz? Dobra a ideia. Mais ideia. Mas não resolveu o problema, na verdade só tá piorando. Dobra a ideia. E eu acho que o fundão eleitoral é um pouco isso, né? É. Porque... Qual é a ideia do fundão eleitoral? É tipo, cara, ao invés de depender de financiamento dos empresários, dos grandes barões do capitalismo que jamais atenderiam aos interesses da classe trabalhadora humilde brasileira, vamos fazer de uma forma mais igualitária aqui. O governo dá dinheiro, sabe, pra tirar a influência de grupos nefastos econômicos. Só que a consequência é que você tem influência de grupos nefastos, o fundão ele tá inchado num nível assim tão ridículo, cara. Ridículo, assim. Na época que a transição virou, a justificativa foi exatamente essa. A gente precisa tornar as eleições mais democráticas. Não é porque o candidato não precisa ser obrigado a se vender pro grande capital ou então defender interesses dos poderosos no Brasil para ele ter viabilidade eleitoral, né? Então, essa era a ideia, pelo menos. E se você analisar assim, friamente, quer dizer, se você analisar de forma inocente, faz sentido. Né? Ninguém precisa depender de dinheiro de ninguém para poder concorrer, né? Isso tornaria de fato as eleições mais democráticas, mas na prática a gente viu, cara, é muito diferente, muito radicalmente diferente, né? Os grupos políticos que tinham melhor interação com o empresariado, eu colocaria o grupo a parte da esquerda, né? Talvez até o PT dentro, tá tendo mais dinheiro do que nunca, né? Finalmente o fundo eleitoral ele finalmente equiparou o valor bruto das doações, né? Foi isso, na verdade. Então, na prática, não mudou nada em termos de capital alocado, assim, basicamente. A gente não teve uma grande derrocada desses grupos interessados pelos poderosos, mas eu diria que, na verdade, o dinheiro migrou para meios mais oblíquos, né? E a forma que o fundão é aporcionado é baseado no número de deputados que você tem na Câmara, né? Então, eu já vi, tipo, quase uns 17 milhões, 13 milhões, né, por deputado. Por deputado, é. Cara, literalmente, cada deputado que um partido tem na Câmara, ele vai receber 13 milhões pra gastar em campanha, que é uma coisa, assim, bizarra. Parece que o PL, que é o maior partido individual, singular, assim, na Câmara, vai receber, cara, ou quase, ou talvez superando R$1 bilhão de reais pra gastar. É tipo, cara, em que universo isso faz sentido, sabe? Tipo, imagina que você tivesse que reescrever sei lá, você é meio que o Napoleão, o Justiniano, você vai reescrever meio que todas as leis, assim, do Brasil. Em que universo um legislador, tipo, com o interesse público em mente, escreveria uma lei que você dá R$1
bilhão de reais pra você gastar. Pois sabe? é. Não, exato, cara. Eu penso que esse dinheiro que é, enfim, em parte alocado, é alocado do orçamento no geral, né, da União, é um dinheiro que desaparece, cara. Tipo, qualquer pessoa que já participou com um pouquinho mais de proximidade de campanha eleitoral sabe que, porra, gráfica, esposa do cara, que também sempre vem candidata, Exato. e tantos outros artifícios espúrios pra você fazer esse dinheiro desaparecer na prática. Então acaba, cara, que, inclusive, se você pega, né, se você vai olhar assim, o candidato e o dinheiro destinado à campanha, e aí você vai fazendo um escrutínio sério mesmo, cara, tu percebe que tem muita sacanagem, muita candidatura fantasma. Produz uma tabela com o valor do fundo eleitoral ano a ano, por favor. Pra gente ver. Em 2018, caraca, era 1,7, foi pra 2 bilhões, aí partiu pra 5, agora tá indo pra 6. Mas enfim, incrível, né? Como é que você fez pra falar com o ChatGPT? O ChatGPT fala agora? Magia? Não, na verdade, Aquavoz, nosso primeiro patrocinador, grande patrocinador desse canal. Exato. Você não pode perder o melhor serviço de transcrição disponível no mundo hoje. Veio lá do Silício, direto pro Brasil, através de Novos Clássicos. Cara, sem delay, como vocês viram, sem errar, como vocês também viram. Exato. Então, enfim, ele aceita jargão técnico, a taxa de erro é muito baixa, a velocidade é muito alta, serve para você programar se você quiser, inputar coisa para IA preencher para você, ou então só mandar mensagem se você não quiser mandar um áudio de 5 minutos. E pode falar coisa técnica também que ele vai entender. Ele vai entender tudo, então, cara. Enfim, a gente tem o nosso código especial no aquavoz.com, você entra lá, NC3 meses, que você tem acesso 3 meses grátis do modelo mais avançado e ilimitado. Então, enfim, não percam, pessoal. Não perca essa oportunidade. Sim. A maior parte desse dinheiro evapora, cara. Nessa matéria aqui estão trazendo também, né? Então, o debate sobre financiamento político eleitoral no país, no entanto, deveria mudar de foco. Falta discutir a forma da distribuição dos recursos. Isso é uma matéria de opinião aqui da Folha. Então, enfim, não é só porque a autora está falando que necessariamente eu concordo. Hoje, são as direções partidárias que decidem a alocação da totalidade dos recursos, sujeitas a poucas restrições, como a de destinar um mínimo de 30% para candidatas mulheres e 30% para candidatos pretos e pardos. Aí você deve estar em casa pensando, caraca, mas eu não vejo tanto material assim de campanha feminina a ponto de ser 30%. Por quê? Porque, em geral, uma das falcatruas mais comuns que acontece em partido é o seguinte: você é o presidente do partido. Você, em geral, tem uma esposa. Em geral, tem outras mulheres também, né? Que, enfim, estão ali na sua órbita. E você tem que gastar 30% do fundão candidata a mulher. Só que, ainda mais dependendo do tipo de partido que for, só não tem candidata mulher o suficiente com alguma viabilidade eleitoral. Aí o que você pega? Aí o que você faz? Você bota a sua esposa pra ser candidata, você dá parte da grana pra ela e ela vai gastar essa grana no quê? Na gráfica. E o que a gráfica vai imprimir? A gráfica vai imprimir um papelzão super faturado, vai tirar um pedaço desse dinheiro, né? Vai, enfim, destinar ele para fins, talvez devolver pro próprio dirigente partidário, né? Exato, esse é o clássico, né? Que aí você vê que tem realmente um delta brutal, né? Entre as vagas, o dinheiro reservado e propriamente as candidaturas, né? Se você olhar Senado ou Câmara, tu vai ver muito menos mulher do que o que teoricamente seria, tipo, o justo, né? O justificado economicamente, que você destinou a verba para campanha, dado que homens e mulheres são iguais, né? Você teria uma participação de 30% de mulheres na Câmara, coisa que você realmente não vê. E aí, pessoal, às vezes nem a mulher do cara, nem a concubina. O concubinato, no geral, assim. Só pega, principalmente cidade pequena, né? Pra vereança, assim, só pega, tipo, uma véia popular, engana a velha, tá ligado? Fala assim, não, você vai fazer toda a diferença aqui na cidade, etc. Você é cidadã muito importante da nossa cidade e tal. E aí joga a velha pros lobos, né? Fala, vou te dar aqui um dinheiro pra tua campanha. Dá uma miséria e o grosso some, sabe? Exato. E aí às vezes bota a mulher pra brigar, desgasta a vida dela, ou usa, né, propriamente a pessoa. Sim. O negócio da gráfica também é, se você superfaturar a gráfica e pegar parte desse dinheiro de volta, aí você vai estar com dinheiro limpo, né? Pelo menos ele não vai estar, tipo, numa conta bancária claramente marcado como fundão eleitoral. Aí você pode pegar essa grana e literalmente comprar os votos, que é uma parada de, tipo, pô, se pra cada eleitor só o fundão dá R$40, cara, dá pra você se eleger muita coisa em lugar do interior só com essa grana, assim. Eu já vi que o valor do voto tá 50 no interior e 100 na capital. É por aí, assim,
preço de mercado aí é Pois esse. é, se o político for um político inteligente, ele já vai estar fazendo o quê? Rachadinha há muito tempo. Tá fazendo aquela vaca, né? A vaquinha dele. Né? Exato. E aí ele vai já tá juntando ali um valor, aí na hora de comprar voto, ele não vai ter só 40 por candidato. Ele vai ter 40 por candidato do fundão, mais 10 de outros lugares, ele vai poder só comprar a porra da candidatura dele. E faz a doação privada também, mistura a porra toda e acaba que não muda nada. Eu acho que, no fim das contas, de verdade, o fundo eleitoral ele nem foi uma medida eficaz para propiciar o que ele tava... Porque ele pretendia. Não mudou em nada o arranjo político do Brasil. Nada. Ele meio que piorou em termos de representatividade, né? Se qualquer coisa intensificou uma hegemonia do Centrão, é aquilo. É por conta disso ou não? É o gênio Kassab articulando? É multifatorial, provavelmente, mas definitivamente não mudou. Entendeu? Mas sem dúvida o fundão foi um fator de contribuição, sabe? Que aprofundou, né? Porque o negócio é o seguinte, nas últimas eleições, 2022 e 2024, o fundo eleitoral foi fixado em 5 milhões. Cara, 2024, eleição de município. É prefeito e vereador só. Nem tem tanto dinheiro pra você gastar, nem tem tanta coisa assim pra você gastar esse dinheiro, entendeu? E aí... Qual é o forte dos partidos ideológicos? O forte dos partidos ideológicos é que eles verdadeiramente motivam as pessoas que estão interessadas em fazer a diferença, sabe? Aí você pode estar pensando, porra, a pessoa realmente está falando que nego vota no PT por isso. Vota, pô. A pessoa é petista, porra. Porra, tô de vermelho, sou fechado com Lula. E aí, tipo, literalmente, essa é uma vantagem. Só que e aí a vantagem do Centrão é que o Centrão ele tá disposto a ser mais bancada de negócio, coisa que os partidos como PT, PL, enfim, União Brasil, etc., que às vezes são mais ideológicos, também fazem. Mas se você só aumenta a quantidade de dinheiro, isso é meio que desproporcionalmente bem para os partidos não ideológicos, né? Para os partidos fisiológicos. E o que a gente viu na última eleição era isso, era um aumento bizarro dos partidos de Centrão, assim. 2024 foi o ano... Foi a eleição desde 88 mais centrônica do Brasil. Assim. Exato. A impressão que eu tenho é que o empresariado, os financiadores privados em geral, eles desengajaram do processo democrático propriamente, mas não, obviamente não se desengajaram do poder em si. Então, por exemplo, na verdade, os caras acabaram tendo, sei lá, mais verba disponível para lobby, para corrupção velada ali, ou meios de intervenção indireta na Câmara, né? Então, a galera lá das relações institucionais voando em Brasília. E aí a eleição acabou virando só essa máquina que se retroalimenta e que no fim das contas não leva em nada, né, cara? É dinheiro demais, maluco. Dinheiro demais. Por isso que a gente fala... Uma vez a gente falou isso lá no site, né? Enfim, que um dos grandes mercados no Brasil, tipo, se você quiser trabalhar mesmo, sem sacanagem, é política, cara. Política só gera muito dinheiro, maluco. Exato. Pensa num serviço que atenda candidato, ou pensa em um candidato que você pode trabalhar, cai dentro. É um dinheiraço. Entendeu? Sabe? E é isso. E mesmo que você não quiser roubar... Cara, vai ter dinheiro, na moral, sendo gasto desses 5 milhões, nem tudo vai ser desviado. Tem campanha genuína mesmo, no meio de tantas campanhas vagabundas, tem a campanha genuína mesmo. E aí você vai e mete bronca, sabe? Pois é. E aí, cara, o que eu penso pra mim é muito tipo... Até que ponto o Brasil hoje a gente pode chamar de uma... Não é que o Brasil em si é democrático, mas eu penso muito no legislativo. Cara, até que ponto o legislativo hoje no Brasil ele tá funcionando tipo at all, assim, sabe? Porque... Aqui, mais pra frente, se eu não me engano, eles estão falando sobre as emendas também. Então, por exemplo, a votação do projeto da LDO foi adiada para a próxima semana. O parecer prevê também que o governo federal pague até junho de 2026 as emendas para a saúde e assistência social e as transferências especiais para estados e municípios, conhecidas como emendas PIX antes das eleições. Então, e aí sobre o tamanho das emendas. As verbas destinadas à saúde são menos da metade do valor total das emendas parlamentares, que custarão mais de 50 bilhões em 2026. Então, para que serve o parlamento no Brasil? Lei nego não tá passando. Não. Né? O único deputado que eu vejo protocolando o projeto de lei é o Kim Kataguiri. Grande abraço. Grande abraço, Kim Kataguiri. Tem alguns caras da esquerda também, que são um pouquinho mais técnicos, fazem um esforço deles, mas dos 513 deputados, cara, talvez tenha 50 que levam o trabalho minimamente a sério. O resto serve para quê? Serve para conseguir o fundão eleitoral para a hora da eleição. Garantir, né? Para garantir o fundão eleitoral. Foi o que a gente falou. Para cada candidato é tipo 13 ou 17 milhões. Talvez tenha aumentado. Talvez esse número que a gente tenha é um número desatualizado. E ele serve para garantir a emenda. E é isso. E o papel legislativo? O que ele tá fazendo? Os anseios da população brasileira. Por exemplo, a gente recentemente estava tendo caso que lá no Ceará
tinha uma população de um condomínio que tava sendo expulsa pelo Comando Vermelho, que eles só picharam um negócio tipo... Sai em 24 horas. Sai em 24 horas, senão a gente... Se não botar fé, eles usaram uma linguagem bem coloquial, assim, meio engraçado. Tipo, se não botar fé, a gente vai te pegar na saída, entendeu? E cadê a lei? Cadê a lei sendo passada por isso? Não tem nada. É tipo... Caraca, o legislativo brasileiro tem que ser reinventado, cara. E é uma parada meio nogórdio, né? Porque agora, para fazer o desmame desse fundo eleitoral, é o que eu falou, né? Chegou até a ter esse debate em mais de um partido, né? Que a gente abraça o uso do fundo eleitoral ou não abraça. Isso aconteceu no seio do Novo e dentro do MBL também, que agora vai ter partido. E os dois acabaram revisitando a posição de que não dá. A forma como... É porque ele começou muito menor, né? Sim. E aí, naquele início era meio... Tá, beleza, os caras têm grana, mas é tipo, R$10 para cada candidato... O empresariado vai estar com a gente, etc. Dá pra brigar e tal. Rapidamente a parada ficou formatada numa forma que, cara, fortuna nenhuma do Brasil conseguiria fazer frente. Aí vale a pena você desatar esse nó, buscando o máximo de pureza moral. Enfim, você vai ter que acabar se sujando, né? Se isso é sujeira. Mas exercendo os meios de poder, que agora são a regra do jogo no Brasil, né? Mas sabe, sobre esse negócio do legislativo, é isso. É tipo, o cara, ele tá lá pra garantir o fundão eleitoral pro partido dele. Lá dentro, ele só garante a emenda do partido dele. E a forma que ele é eleito é a forma menos democrática possível, que é, dessa grana, boa parte é literalmente só compra de voto. Então, tipo, mano, que função serve essa porra? Inclusive, eu só tenho uma crítica possível, que é, quando você tinha o capital privado, né, financiando, ele se alocava de uma forma mais descentralizada. Então, eu sou da JBS, eu sou da pipipi, eu sou Petrobras, eu vou te dar dinheiro aqui, dinheiro aqui, dinheiro aqui. Agora o dinheiro cai todo na mão do diretor partidário, cara. Sabe? Do presidente do partido. E aí ele aloca conforme as normas internas do partido, que são muito variadas. Então tem partidos no Brasil que são verdadeiras autocracias, né? São verdadeiros ditaduras de um homem só. Um exemplo notável, Emael, né? Comandou a democracia cristã como se fosse o Império Mongol no tempo do Gengis Khan por 20 anos. Assim. As conquistas dele também foram da mesma ordem. Só porque ele na mente de todo brasileiro ele conquistou muito espaço. Só nunca reverteu isso em nenhum mandato, enfim. Mas a ideia é que... Aí você acaba que se concentra esse poder econômico muito grande na mão do cara que, de regra, é um pilantra, né? Tipo... quantos presidentes de partido você poderia destacar pela lisura da sua performance, né? Pois é. Reputação ilibada? Nenhum me vem à mente, na verdade, entendeu? Pois é. E, cara, ficou menos transparente, né? Porque o empresário, pelo menos antes, você conseguia ver, tem aqui o cara da Sadia, da Perdigão, tá doando pro candidato tal, e aí o candidato tal tá fazendo o quê? Ele vai defender os interesses da indústria pecuária, de carnes e tal, de frigorífico. Beleza. Isso é ideal? Não é ideal. Não é. É lobby. Mas hoje a forma como a porra opera é tipo... Muito pior. Mano, o dinheiro, ele tá na mão do partido... E aí o dirigente partidário dá dinheiro pro candidato na base se o cara vai servir os interesses do partido. Quais são os interesses do partido? São ideológicos? Porque o cara da Sadia, hipoteticamente falando, tá? Não sei se a Sadia fazia isso ou não, mas via de regra as indústrias grandes, todas elas precisam de pelo menos um pouquinho de presença lá, né? Porque senão o nego só vai te atropelar. Cara, o interesse da Sadia é o interesse mais nobre e puro do interesse público possível? Não. Mas ele ainda é um interesse minimamente produtivo, sabe? O cara da Sadia tem interesse em, tipo, mano, produzir frango, sacou? E vender, produzir linguiça e tal. O dirigente partidário, qual é o interesse dele? É só, tipo, pegar a emenda, mano. É só mamar, entendeu? Ele tá falando de frango, mano. Eles são bezerros, entendeu? Exato. E horrível, assim. Horrível. É porque a verdade é que o lobby não acaba, né? O lobby só não tem como acabar. Por isso que as pessoas criticam muito a democracia americana, né? Falam, caralho, os Estados Unidos é o país do lobby, né? E o país da corrupção, porque a corrupção é legalizada através do lobby. Aí só existe candidatura se você abaixar as calças lá pro big business americano e ninguém é representativo de verdade do cara comum e tal. Beleza, isso é até mentira, né? Enfim. A democracia dos Estados Unidos provavelmente é mais representativa do que a do Brasil. Sem dúvida. Mas lá já foi melhor, já foi muito melhor. Mas... Aí a ideia é que eu acho que tem um mérito nisso, né? No caso americano, que é pelo menos honesto, né? Sim. Tipo, beleza, o poder econômico ele tá ditando o poder político no Ocidente. Já vai um bom tempo isso aí, hein? Mas pelo menos você sabe exatamente o que tá acontecendo. No Brasil agora, o Estado banca a campanha e você nem sabe quem o cara é fiel a. E aí você só vê o cara... E aí, como eu falei, de novo, o empresariado ele tem essa debandada da democracia propriamente, né? Da participação democrática. Ele para de ter os nomes dele abertos, né? O entrar em partido, se afiliar a partido. E ele vira meio que uma eminência parda, assim, que trafega em Brasília, compra aqui, compra ali,
ali, tem influência cá e lá. Isso, na verdade, é uma merda pra toda... Porque o cara... A verdade é que o empresariado, com o poder que ele tem, quando ele tem essa debandada, ele para de se importar um pouco também, tá ligado? Porque ele já pega o frango, ele não compra o pinto e transforma no frango. Ele já vai no frango pra matar o frango, que é o deputado eleito, entendeu? Pois é. Na verdade é uma merda, cara, uma merda. E, cara, a consequência disso, a gente já falou isso várias vezes também, mas é o esvaziamento do poder do legislativo e ele tem que fluir pra algum lugar. Naturalmente, ele tem duas escolhas, ou ele flui pro judiciário ou pro executivo. Claro que o executivo hoje, quem tá lá é o Lula, ele tem fluído muito pro judiciário. Mas isso é meio que natural, sabe? Porque imagina que você é um desembargador, ou um juiz mesmo, de concursado e tal, não tô nem falando do STF ainda. Cara, você fez um concurso, você é um cara minimamente inteligente, porque o concurso é bem difícil. Cada vez mais pessoas mais inteligentes, porque o concurso só tem ficado mais difícil. E aí você tem duas escolhas. Ou você vai tocar a bola pro legislador fazer as leis, ou você mesmo vai cada vez assumindo mais responsabilidade. Que legitimidade o legislador tem? Porque todo mundo sabe que é assim que os caras entram. Eles entram lá na base de dinheiro meio escuso e tal, e manipulando os interesses reais do povo, principalmente as pessoas do interior e tal, e do Nordeste e etc. Ou então você que é tipo juiz, que pelo menos você é inteligente, assim, sabe? Óbvio que você vai puxar o poder pra você. E no STF isso acontece cada vez mais, tanto que você vê tipo, a gente fala muito no STF que o Xandão é um cara super poderoso. De fato, o Xandão é. Mas o poder do Xandão ele é restrito pra destruir o Bolsonaro, sabe? Em termos de iniciativa legislativa, eu diria que o Dino tá tomando uma dianteira que é de tentar limitar as emendas. Então, ele é o cara que tá meio que brigando diretamente com o Congresso. E, historicamente, não era um ministro que concentrava o ativismo judiciário, né? Que era essa coisa, por exemplo, a legalização do casamento gay, a equiparação do crime de homofobia, racismo, etc. Sim. Tudo isso foi feito à base de fiat judiciário, assim. E, tipo, eles usurpando o poder, sabe? Não, e esse diagnóstico é tão verdadeiro que ele é repetido pelos próprios ministros do STF. Então, cada vez mais também a doutrina do direito constitucional no Brasil tem se desenvolvido para poder criar esses espaços para sugestão legislativa. Tipo, identifiquei a lacuna, por favor, resolva. Eu esqueci o nome da peça agora, mas... não é nem Amigo Escura? Não, o nome da peça. Não, que é quando um processo chega ao STF indicando necessidade de preenchimento de lacuna legal, entendeu? Uhum. E aí o STF reconhece e remete ao legislativo, tipo, cara, por favor, resolva em 1 ano. Né? Tipo, você tem 1 ano para editar a lei e aí resolver essa pendência aqui. E raramente o legislativo é capaz. Tá ligado? E aí a bola acaba voltando pro judiciário e vai lá. Então você não quer falar, eu falo aqui. Eu acho que é tal. E aí você vê, inclusive, o STF, cara, crescendo em matérias de natureza que são não completamente alheias, porque o direito é onipresente, mas são mais distantes do direito, né? A economia. Não, o orçamento é bizarro. O orçamento é surreal também. A atribuição fundamental do legislativo no nosso sistema de governo que a gente tem hoje é orçamentário. Isso é muito antigo. Isso vem da Inglaterra, cara, na época do João Sem Terra, o parlamento do João Sem Terra, que foi meio que o primeiro parlamento com alguma separação de poder entre executivo e legislativo. O que diferenciava ele era o fato que, a gente taxa e a gente paga o exército, sabe? Que o rei não tinha autonomia para fazer isso. Então é uma coisa muito antiga e hoje no Brasil, o STF tá tendo cada vez mais ingerência na coisa orçamentária. Com certeza. E a gente já viu, por exemplo, esse ano agora, nesse impasse sobre o IOF, né, que o governo federal teve com o legislativo. Inclusive o legislativo deu uma calça curta no governo, que estava tentando fazer a modificação da alíquota do IOF. Quem arbitrou e deferiu ao executivo foi o STF, entendeu? Foi o Xandão, inclusive, né? No momento de... Mas, cara, o que eu fico pensando eu acho que o nego não entende, cara, quão grave essa crise é. Tipo, hoje o Brasil não tem 3 poderes, cara. Não. O Brasil tem 2 poderes. O legislativo basicamente não existe, assim. É inútil, né? Ele é inútil. Ele tá ali drenando recursos, mas ele é basicamente inútil. Ele é tipo um câncer, essencialmente, sabe? Eu não tô falando que todo mundo no legislativo é ruim. Não, tem muitas pessoas muito boas no legislativo. Se você quiser se candidatar, se candidata e tal. Mas, porra... Ele como um todo hoje... É o sistema quebrado, né? Ele só suga, mano. Ele é literalmente um órgão que morreu e tá lá só meio que drenando recurso. Ele foi apostado por um câncer e ele se tornou cancerígeno em si. O Brasil, ele meio que só tem 2 poderes e o único que a democracia é minimamente válida é o executivo. Tipo, as únicas eleições que eu acho que o povo verdadeiramente faz a vontade dele manifesta são as eleições executivas, que é o presidente, aí o presidente
eu diria que é verdadeiramente democrática a eleição brasileira. E aí prefeito é um pouco menos, governador um pouco menos também, mas ainda é democrático. Via de regra... Majoritárias no geral. As majoritárias o povo realmente escolhe quem ele quer. Mas o legislativo não, cara. O legislativo no Brasil só tá totalmente quebrado. E eu acho que... Ou eu não consigo imaginar o que vai acontecer, assim, nas próximas décadas, sabe? Isso meio que tem que ser corrigido. Eu não vejo pessoas falando sobre isso. Tipo, deveria ter editoriais da Folha, editoriais do Estadão falando, cara, está quebrado. A Folha e o Estadão fazem editoriais criticando o STF, sabe? Sim. Não é infrequente, é bem frequente até. Por incrível que pareça, assim, né? Pra quem não acompanha tão de perto, a gente acaba lendo, tipo, nós devemos ser, tipo, dos maiores leitores da Folha do Brasil, basicamente. Assim. E é bem comum eles criticarem o judiciário, mas tem que criticar o legislativo também. E aí, é meio foda, né? Porque qual é o tipo de medida que você vai fazer pra consertar? Muito difícil, cara. Muito difícil. O diagnóstico da crise legislativa, eu acho que ele é extranacional, ele é internacional. Eu acho que talvez tenham coisas mais profundas que tenham mudado nesse nosso desenvolvimento democrático do século XX, que possam ter colocado o executivo em rota de colisão com o judiciário. E a gente tem visto isso se repetir em toda a parte, né? Literalmente toda a parte, assim. Raríssimas exceções. Você vê, agora lá nos Estados Unidos a briga tá sendo entre o Trump e as cortes também. O legislativo tá fazendo o quê? Dentro da União Europeia é isso, entendeu? Então, tema recorrente aí, acho que talvez a gente está vivenciando um momento turbulento na história das democracias liberais, no geral. Mas o caso brasileiro, cara, para mim ele é particularmente deficiente, assim, na medida que, olhando exclusivamente o legislativo pelo legislativo, ele acumula ainda uma crise de legitimidade, uma crise de representatividade, uma crise de capacidade de mudar as coisas. Eu acho que, assim, no fim das contas, esse desarranjo, eu acho que talvez ele espontaneamente acabe produzindo uma pressão de verdade por parlamentares melhores mesmo, sabe? Eu não acho que esse vácuo consegue existir por tanto tempo. Mas como é que o parlamentar melhor vai ser eleito se tem o cara do Centrão recebendo 6 bilhões pra torrar, entendeu? Cara, é complicado, mas talvez pra gente vai ser uma coisa muito lenta, assim. Porque talvez não seja pra mim tem dois problemas, que é o seguinte. Primeiro, você tem o parlamentar que busca se eleger por vias de popularidade, que é o parlamentar... É muito mais comum no Sudeste, assim, né? O cara que... É o puxador de voto, né? Que é o Tiririca foi em 2014. Então, mas é porque o Tiririca não é o Tiririca chega no segundo ponto que eu queria abordar, né? Que é isso, o problema do legislativo ele tem duas etapas, que é primeiro, você tem o cara que visa se eleger através de compra de voto versus o cara que visa se eleger literalmente conquistando o voto da forma... através do discurso dele. E aí, sei lá, mais no Nordeste ou mais no interior é mais comum o cara que se elege com compra de voto, mas nas capitais, assim, nos lugares mais funcionais, assim, da sociedade brasileira, é mais comum o cara que realmente conquista voto. Tanto que você vê, eleição de vereador em São Paulo é uma eleição extremamente competitiva. Enquanto, será que a eleição de negro no Amapá é tão competitiva assim? Não sei. Não é. Então esse é o primeiro problema. Você tem o cara que se elege legitimamente versus o cara que se elege na base de falcatrua. Mas mesmo entre os caras que se elegem legitimamente, cara, entra no problema da crise de competência, que é tipo, foi mal. Cara, o senador Cleitinho não é um parlamentar funcional, entendeu? Ele não é uma pessoa que tem a capacidade, a competência, o estudo necessário, esse tipo de coisa pra ser a porra de um legislador. O Romário também não, entendeu? Não? Fale... Pra ganhar o Penta? O Penta não. É o Penta. Não, é o Tetra, né? É o Tetra, perdão. Sabe? E é isso, é meio que... Você tem dois problemas. Tem a crise democrática e a crise de competência. Você consegue resolver a crise democrática? Maybe. Mas e a crise de competência, cara? Como é que você resolve? Cara, o que eu penso é que... como você vai convencer o mineiro a não votar na porra do senador Cleitinho? Cara, o caso do Cleitinho é talvez um dos feitiços mais poderosos vigentes aí no Brasil hoje. Mano, mas eu diria que a tendência disso é aumentar, cara. O Marçal... Cara, não sei. Eu acho que talvez tenha um descolamento, assim. Acho que tem muita gente confusa. O que tá atrapalhando de verdade, eu acho, o que pode, na verdade, acabar sendo positivo, é a coisa do coeficiente eleitoral, entendeu? Então, cada vez mais a gente tem visto esse fenômeno de acumulação de votos, na verdade. Então, você tem esses, cara, grandes performances fuderosas, né? Eu acho que um pouco a internet tá produzindo esses consensos bizarros, né? Cleitinho. Tipo, ou então, sei lá, Carlos Bolsonaro fez 100 mil votos pra vereador no Rio. Exato. O próprio Eduardo em outro contexto, mas você tá tendo esse fenômeno de concentração de voto em algumas poucas legendas, e aí entra muita gente no esteio desses grandes nomes, sabe? E aí, sei lá, né? Vai ver.
quem vai conseguir entrar no meio dessa porra? Na verdade, cara, aqui no Brasil, eu acho que tem até essa estatística. Mas por que você botaria um deputado competente pra entrar na aba do Nicolas Ferreira e não só um deputado que vai fazer kickback pro partido? Não sei, cara. Os caras vão estar ali na aba, sabe? É porque hoje eu acho que é pouco previsível quem entra e quem sai, fora dos cabeças no legislativo brasileiro, entendeu? Cada vez mais, na verdade. Está tendo mais concentração de votos. As pessoas estão cada vez mais desembarcando do processo das escolhas não majoritárias, né? Minoritárias. E aí eu não sei, cara. Eu acho que pode rolar uma desconcentração, uma coisa que seja positiva, ou talvez um partido conseguir se organizar para ter uma agenda coesa, uma coisa minoritária, assim, eu acho que possa existir. Porque eu acho que hoje só 20% dos parlamentares foram eleitos com o próprio voto, cara, no Brasil. Um dado, assim, é perto disso. 80% são caras, entendeu? Aleatórios, assim. E eu acho que tem muita oportunidade para se destacar no meio dessa putaria toda, sabe? Não é nem putaria, eu não quero parecer um boomer aqui, capital inicial, assim, mas no meio dessa crise, né? Dessa má gestão do legislativo, talvez seja oportunidade para alguns despontarem. A gente tem visto o Kim aparecer cada vez mais, né? Sim. Tá tendo um reavivamento do nome dele depois da dificuldade. Né? Ele é um só. De 500, sabe? Mas eu acho que talvez tenha pressão, tipo, meio que o sistema busque correção, sabe? Ao invés de buscar o absurdo completo. Não sei também. Talvez eu esteja sendo otimista, A minha visão, eu acho que é mais para o de acontecer, tipo, isso é uma tendência que não só não está mostrando sinais de que ela vai frear, mas na verdade ela está mostrando sinais de acelerar, que a dupla tendência é o do legislador, que ou ele se elege por vias que não são democráticas, ou então, se ele se eleger por vias democráticas, ele só é um completo retardado. E, cara, não sei, cara, talvez a porra do Congresso... Talvez o sonho do Carlos Bolsonaro ou do Eduardo, sei lá, de fechar o Congresso, ele nem aconteça como um banger, sabe? Ele aconteça como um whimper. Em inglês existe essa expressão, né? Que é tipo... Não vai ser meio que uma explosão que vai destruir o Congresso brasileiro. Vai ser só tipo... Cara, ele vai ser reconhecido como inútil. E aí o Executivo e o Judiciário vão olhar e ficar tipo... Ah, cara, né? Isso não serve pra porra nenhuma, sabe? Eu acho que muitos sítios já engoliram, né? Tipo, a iniciativa é cada vez menor mesmo. Não sei. Mas o negócio o legislativo, ele tem mais poder legislativo, que ele não tá exercendo. O judiciário, ele exerce um pouco de poder legislativo, mas ainda é muito pouco. Eu sinto que se o executivo quiser pegar a bola pra ele e começar a legislar um pouco melhor, é aquela parada. Se você fosse um presidente e você ficasse fazendo... Como é que se fala aquelas leis que o presidente... Decreto. Exato, é o decreto, mas é... Presidencial. Sim, mas como é que é o nome? É tipo medida provisória, né? Se você fosse um presidente que quiser ficar legislando através de medida provisória, será que os caras do Congresso iam conseguir te parar, entendeu? Tô te falando, cara. É porque se você... É tipo... É um tipo um clima, né? Um ecossistema que é muito pacífico, muito morno. E aí os bichos vão lentamente, sei lá, o pássaro que a gente voava vai lentamente virando dodô, tá ligado? Exato. E o que acontece se você introduzir um gavião nessa porra desse lugar, entendeu? É por isso que eu acho que talvez tenha o sistema tendo algum tipo de autocorreção, ou então, como você tá falando, tipo, cair na completa irrelevância. Sim, porque pra mim o STF hoje, ele tá, tipo, sei lá, fala uma ave de rapina que seja intermediária, assim, sabe? Ele é tipo um corvo. Nem sei se faz muito Corvo mata. Corvo mata, exato. Você tem lá o Congresso ele é um passarinho que tá ficando cada vez mais gordo, o passarinho tá tendo dificuldade de voar, bababá, tá ficando mais otário, assim. Tá virando um dodô lentamente. Exato, tá lentamente virando um dodô. Aí já tá aparecendo os corvos. Os corvos estão lá e estão conseguindo comer os ovos desse pássaro burro, que é o legislativo. Só que o judiciário, ele tem um potencial de, tipo, ação enérgica, infinitamente menor do que o executivo, sabe? Se o executivo resolver se transformar de um pássaro bobão pra uma ave de rapina, aí você verdadeiramente tipo a árpia, entendeu? Vai só, ao invés de comer o ovo, vai comer o pássaro inteiro, vai comer tudo, entendeu? Fala ele. É isso, tipo, na analogia dos pássaros é essa, sabe? É um pouco isso mesmo, né? E eu não sei, mano, eu sinto que deveria estar sendo mais comentado, cara. Eu sinto que as pessoas até enxergam o problema, mas ninguém pensa em solução. Eu me lembro, cara, no encontro de membros, que falando isso, vai ter um encontro de membros em muito bom. São Paulo, dia 25 de outubro. Procure. Assine o site nosso. Exato. Eu me lembro que teve um garoto que perguntou pra mim, tipo, cara, mano, mas, tipo, como você resolveria esse problema, sabe? Eu fiquei, tipo, mano, a política pública que eu implementaria, eu até tenho boas ideias de políticas públicas que eu acho que deveriam ser implementadas, sabe? Tipo,
coisa de segurança pública, coisa de educação, sabe? Algumas políticas econômicas e tudo mais, beleza. Agora, como você meio que muda a forma de governo brasileiro, ainda tá meio que muito misterioso, sabe? Cara, eu acho... Só tá claro que o que a gente tem hoje não tá funcionando. Eu acho que o judiciário tem excelente oportunidade de dar vai fazer um grande genocídio de dodôs, cara. Não deveria ter usado essa palavra por causa do YouTube, mas... Mas o judiciário? Como? Justiça eleitoral, cara. Deflagrar uma grande operação contra compra de voto. Puta, eu acho que ia sobrar... Você acha que ia ser tipo Sérgio Moro 2, assim, né? Eu acho que ia ser muito pior, cara. Eu acho que ia ser extremamente destrutivo. Eu acho que poucos partidos iam conseguir se eximir da culpa ou da penalidade possível pra coisa. E eu acho que muitas das candidaturas iam cair, sabe? Talvez eu deixasse o curso da eleição correr normal, só anetar no caderno, deixar todo mundo sem empossado, aí chegar com a... Cara, aqui, ó. Mano, 40% da Câmara caiu, entendeu? Ou coisa parecida. Então, mas isso... Vou caçar licença partidária de tal. Mas o que eu penso é... Cara, talvez o executivo... Se ele... Porque o poder investigativo tá no executivo, via de regra, né? Sabe? Sim, mas na época de eleição é a Justiça Eleitoral que monitora, pô. O policial fica sobre tutela lá da Justiça Eleitoral, entendeu? Porque o que eu penso também é isso, o judiciário tem esse poder, mas o executivo também tem, sabe? De investigar essas falcatruas aí. Por isso que eu acho que seria relativamente fácil, ou pro judiciário ou pro executivo, só surrupiar de vez, assim, o poder do Congresso, que é isso, cara. Os caras estão todos... A bunda deles tá toda suja, mano. É a forma... Por exemplo, muita gente do Bolsonaro fica... mas como é que o Xandão... Como é que o STF não consegue parar o Xandão? Reza a lenda, é porque os caras têm a bunda suja no Senado e o Xandão tá tipo, se vocês fizerem alguma coisa, eu vou passar a mão na sua bunda. Acho que não é nem passar a mão na bunda toda cagada. Eu acho que é tipo, abaixar as calças e todo mundo vai ver que você tá cagado, entendeu? Sim. E o executivo, eu acho que ele teria essa capacidade também, sabe? Cara, provavelmente, é o que eu pensei. Cara, o Justiça Eleitoral tá literalmente monitorando as eleições com polícia, com a porra toda. Tudo preparado pra autuar qualquer pessoa, só que ela é leniente de propósito, cara. Eu acho que porque não tem... Eu vou dar o benefício da dúvida, tá? Não tem pessoal pra olhar cada zona eleitoral, assim, sabe? Eu acho também que se você tá aí, talvez como executivo, por decreto, você modulasse um pouco, ou então a mesma Justiça Eleitoral de novo, modulasse melhor aonde fica cada centro de votação. Sim. Puta, eu acho que você já ia destruir. Cara, você ia mudar radicalmente o perfil eleitoral do Brasil também. Eu acho que a gente subestima o quanto do voto está sendo comprado pelo país todo. Cara, falo pelo Rio. Rio é a segunda maior cidade do país. Cara, olhando assim por perfil dos mandatários, cara, acho que sei lá, mais da metade dos votos, talvez, entendeu? Sim. Tipo, aqui na cidade tem pelo menos 3 milhões e meio de votos comprados. 3 milhões e meio não, né? Porque o eleitoral geralmente é metade da população, mas... Bota aí, pelo menos 1 milhão de votos. Tem mais de 1 milhão de votos comprados na cidade, cara. Todo o ciclo eleitoral. E dá pra ver pelo partido parlamentar, e se você analisar a área de votação. Você diz, caralho, o cara só foi votado. Tipo, beleza, o cara foi bem votado pra caralho, mas só nessa zona aqui, só nessas 3 aqui que estão do lado desse morro aqui. Esquisito, entendeu? Cara, outra coisa que eu tô pensando agora... uma das coisas que o Trump ele tem feito lá nos Estados Unidos que tem sido difícil para os outros poderes pararem ele é que ele só tem sido muito rápido. No começo do governo tava muito rápido, agora já desacelerou um pouco. Mas o Trump tava botando tipo decreto, tava sendo tipo múltiplos decretos por dia. E aí, mano, não tinha nem como a oposição meio que se organizar. E olha porque os Estados Unidos é um país muito mais organizado do que o Brasil. Cara, se o presidente da República começasse a bombar 5 medidas provisórias por dia... Cara, o que o legislativo vai conseguir fazer? É aquela parada, o legislativo, ele... Isso era o plano do teu parente, tá? Do Epitácio Pessoa? Não, porra, do Ciro Gomes. Do Ciro Gomes. Mano, similar minds, mano, think alike. Mas a parada é essa, se eu não me engano, o legislativo, ele tem até 120 dias pra votar. Se ele não votar, a medida provisória cai. Mas ele pode derrubar antes se ele se organizar pra votar. Cara, se você bombar 5 por dia... Bota aí, sendo conservador, 5 por dia. Tu vai ter 120 dias pra usar. Cara, tu vai ter 120 dias pra brincar. E se cair... Será que você não consegue passar uma medida provisória bem parecida de novo? Estender ela? Formalmente não é assim, bababá. Cara, tem muita coisa informal que o judiciário já tá fazendo, né? Eu penso também, cara, que dá... Tipo, se algum governo entrasse com essa energia no Brasil, coisa que nunca aconteceu, né? Eu não conheço, pelo menos, um governo que tenha chegado tão forte assim, cara.
Eu acho que só o caos que ia ser as notícias. Talvez o Brasil não tivesse, sei lá, a capacidade jornalística de cobrir tanta porra, cara. Que é um dos problemas dos Estados Unidos também. Sendo que a capacidade de lá é muito maior do que aqui, incomparável. Os caras não vão nem conseguir ver tudo, sabe? Porque não tem... O ramo mesmo não tem gente suficiente pra cobrir, sabe? É de se pensar também. Eu penso, cara, que o legislativo... Eu acho que o judiciário, se quisesse, provavelmente não quer, teria excelente oportunidade de... Porque também, da forma como tá montado hoje, é assim... O deputado burro e bandido vai e faz merda e recorre ao STF. E aí, coisas acontecem aí nesse meio. Então, o STF não tem muito incentivo para produzir candidatos melhores no geral, assim. Mas, pô, o STF poderia kickstartear da forma violenta, assim, o legislativo, se o quisesse. Mas não acho que queira. Pois é. Mas, enfim, esse episódio é só pra blackpilar um pouquinho a galera aí com fundão eleitoral. Isso aí. Não é pra blackpilar, é pra estimular a pessoa a ser criativo, cara. Tem um problema. O nego não tá falando do problema ainda, talvez venham a falar nos próximos anos. Cara, vamos pensar em solução, né? Vamos pensar. Mas enfim. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Pessoal, aquavoice.com. Entrem no site, tá? Tem o código 3 meses grátis, TNC 3 meses, que aí você vai ter acesso ao produto deles ilimitado com um modelo mais avançado. Enfim. Fora isso, entre no site www.novosclasses.com.br. Ela tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. São 2 planos, um de 12 e de 25, que te dão acesso a um bando de conteúdo extra e também ao nosso encontro de membros, que vai acontecer em São Paulo, numa localização misteriosa, dia 25 de outubro. Não perca. Exato. Fora isso, a gente faz lives na Kik, meio-dia, segunda a sexta-feira, link tá na descrição. E no siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei a arroba do pessoa. Muito obrigado. Valeu.